Olá, muito bom dia. Começando mais uma semana, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vitor Moraes e você vai acompanhar comigo as principais notícias do Top 20 desta segunda-feira. Na 20ª posição, o famoso triplex do Guarujá. Lembra dele? Então agora dá para alugar pelo Airbnb por menos de R$50. A hospedagem no imóvel atribuído ao ex-presidente Lula vai estar disponível entre os dias 21 e 22 de maio. E aí, vai querer? Na 19ª posição, notícia internacional, o sistema de controle de turistas vai começar a ser testado em Veneza, na Itália. A cobrança está prevista já a partir do próximo verão europeu, mas só deve valer mesmo a partir de janeiro do ano que vem. O valor vai variar de 3 a 10 euros, dependendo do nível de lotação da cidade. 18º lugar, e ainda falando de Veneza, uma das cidades mais lindas do mundo, o Festival da Cidade premiou 2 artistas negras pela primeira vez na história. As vencedoras foram a artista britânica Sonia Boyce e a norte-americana Simone Lake. 17ª posição, a polêmica envolvendo Will Smith não acabou, não. As consequências para o ator continuam depois do tapa na cara que ele deu no Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. Dessa vez, ele teve mais 2 projetos interrompidos, sem informações sobre quando ou se eles serão retomados. O primeiro deles é a sequência de Bright, filme lançado pela Netflix em 2017, com Will Smith no papel principal. Vamos ver um trecho? You keep doing all your gangster stuff. I'm just trying to sell my house. Just because they're different doesn't mean anybody's better or worse. E na 16ª posição, voltando aqui para o Brasil, uma notícia muito bacana. Cresceu a adoção de crianças com deficiência aqui no país. A taxa foi de 0,6% em 2019 para 3% no ano passado. E na 15ª posição, vamos falar de saúde na África, que sofre, além da Covid, com outra doença mortal. A República Democrática do Congo registrou o primeiro caso de ebola em 4 meses e declarou um novo surto. A Organização Mundial de Saúde confirmou o reforço de operações na região. E na 14ª colocação, e a gasolina no Brasil? É a terceira mais cara do mundo, segundo um levantamento da Oxford Economics. O preço equivale a 9% do salário médio no Brasil. O país empata com o Paquistão e fica atrás apenas 19% das Filipinas e 13% da Indonésia. 13º lugar de hoje, atenção aposentados e pensionistas. O INSS começa a pagar hoje a primeira parcela da antecipação do 13º salário. O pagamento vai até o dia 6 de maio e vai beneficiar mais de 30 milhões de pensionistas. 12º lugar, a procura por passaportes aqui no Brasil aumentou com o relaxamento das medidas de prevenção à Covid e também por causa da queda do dólar. Em março, a Polícia Federal emitiu 193 mil passaportes, o maior número num mês desde o início da pandemia. E na 11ª posição, o assunto agora é eleição aqui no Brasil. O número de jovens que tiraram o título de eleitor bateu recorde nos 3 primeiros meses desse ano. O relatório do Tribunal Superior Eleitoral aponta que entre janeiro e março desse ano, o Brasil ganhou aí mais de 1.100.000 novos eleitores na faixa etária de 15 a 18 anos, um crescimento aí de 58,7%. 10ª posição, vamos falar de futebol. O Santos venceu o América Mineiro por 3-0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Nos outros jogos do domingo, Cuiabá venceu o Juventude por 1-0 e o Atlético Goianiense empatou com o Botafogo por 1-1. Bom, na 9ª posição, o assunto agora é política. O Supremo determinou que a Polícia Federal analise as provas da CPI da Covid sobre Bolsonaro.
O pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Luiz Roberto Barroso, autorizou a remessa de material que aponta suspeitas de crimes envolvendo o presidente e também aliados na disseminação de notícias falsas. 8º lugar é sobre educação. O gasto do governo com educação recuou pelo 5º ano consecutivo. O levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos mostra que o dinheiro aplicado é o menor em 10 anos. Olha, e na 7ª posição, o clima não está nada amistoso entre alguns ministros. Isso porque o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, diz que fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi uma ofensa grave. O magistrado afirmou que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral brasileiro numa tentativa de desacreditá-lo. Em 6º lugar, uma notícia internacional envolvendo um mistério. O Japão começou a investigar o caso de desaparecimento de um barco com turistas. O Kazu 1 deixou o porto no sábado para um passeio turístico quando teve problemas na península de Shiretoku. O barco levava 24 passageiros. Na 5ª posição da nossa lista, um relatório do Instituto Internacional de Estudos para a Paz revela que o gasto militar global bateu recorde em 2021. O investimento mundial em arsenal bélico atingiu 2 trilhões de dólares, o que representa aí um aumento de 0,7% em relação a 2020. Em 4º lugar, depois de muito tempo, a Rússia anunciou que vai abrir um corredor humanitário em Mariupol. O Ministério de Defesa russo afirmou que suas tropas não vão fazer ataques à metalúrgica onde soldados ucranianos e parte dos moradores que permaneceram na cidade resistem à ocupação de Moscou. Bom, e na 3ª posição, um apoio importante norte-americano, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e também o secretário de Defesa, Lloyd Austin, fizeram uma visita surpresa a Kiev nesse domingo. Eles se encontraram com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outras autoridades ucranianas. As conversas foram principalmente para tratar do fornecimento de armas pelos Estados Unidos à Ucrânia. E na 2ª posição da nossa lista, Emmanuel Macron foi reeleito como presidente da França com mais de 58% dos votos válidos. Ele é o primeiro presidente a conseguir 2 mandatos consecutivos desde Jacques Chirac, em 2002. E a nossa 1ª posição, a gente continua falando de Emmanuel Macron, porque o seu discurso de vitória, ele tentou falar com todos os eleitores franceses e disse que quer tornar a França uma nação ecológica. O presidente francês afirmou que a raiva e os desentendimentos dos eleitores que escolheram a sua rival, Marine Le Pen, precisam encontrar respostas. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Vejo vocês amanhã.